E aí, pessoal, o timeline tricolor deste domingo e ainda as repercussões do jogo, da classificação heróica do Grêmio, dura do Grêmio, o que disse Quinteiros, a denúncia contra ele, o que podemos falar sobre o que o Grêmio traz de Caxias do Sul. Vamos falar também sobre Adriel, vamos falar também sobre o Grenal marcado e sobre o presidente do Inter, que alfinetou, claro, o Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora tá ali, ó, LR Energia Solar, as placas solares para você pagar apenas a taxa básica de luz. Não deixe de conhecer a LR Energia Solar. Você vai entender que pode pagar em 144 vezes no boleto, que tem carência para pagar as placas e que, claro, vai economizar 90% do que você paga hoje. No primeiro mês, tu já vai pagar abaixo do que paga hoje, ou seja, não tem desculpa. Imagina isso em 10 anos, você economizando 90% dessa conta que tu tá lendo hoje. Imagina lá, eu vou pagar 100, eu pago 900, é isso? É isso. Tu vai pagar a taxa básica de luz. Então, gente, por favor, né? Até 90% de desconto você vai ter com as placas solares da LR Energia Solar. Gente, ainda a repercussão do jogo contra o Juventude e a dificuldade do Grêmio, o enfrentamento duro do Grêmio contra o bom time do Juventude. As repercussões elas vão muito mais fora do campo do que dentro. O Enio, que foi atingido pelo treinador do Grêmio, e ele foi bem expulso pelo Daronco, que foi ao VAR saber o que tinha acontecido naquela confusão. O Enio, ele fez um BO por conta desse soco que levou. O Quinteiros disse que não agrediu e tal. Isso vai ter, claro, uma discussão. A outra situação, todo mundo já divulgou, é que, em tese, pelo regulamento, o treinador do Grêmio não poderia ter dado a entrevista porque foi expulso. Então, também é algo que deve ser julgado pelo TJD e a tendência é de punição ao treinador do Grêmio. As outras insinuações, como algumas que a gente está vendo nas redes sociais, é preciso tratar com o outro contraponto. Preconceito é crime, gente. Preconceito é crime. E o que estão fazendo com Quinteiros nesse aspecto é criminoso. Vocês estão vendo aí. Está correndo nas redes sociais. Está correndo. A amargura é fogo. A amargura é muito complicada. Imagina tu fazer esse tipo de insinuação sendo defensor de pautas tão importantes como as que a gente tem hoje em dia. Pois é isso que está acontecendo. Então, analisem bem. Eu não vou citar porque não tem motivo para citar e eu não quero me envolver numa coisa tão, mas tão rasa. Tão rasa. Ele vai ser punido esportivamente pelos atos que ele cometeu dentro do campo e são atos que merecem punição. Tanto o soco como a entrevista, se o regulamento assim determina. Acabou. Acabou. Agora o resto, gente. Não dá vergonha em vocês? Vergonha. Deveria dar. Vamos avançar sobre a questão do jogo ainda. O Grêmio traz algumas dúvidas. O Monsalve saiu se queixando de cansaço, né, dores musculares. O Pavon voltou e também de alguma maneira se sentiu incomodado. O Grêmio tem uma semana inteira para trabalhar, o jogo foi marcado. O jogo é sábado, 16h30 na Arena, tranquilamente com casa cheia, né? E inclusive é muito legal a gente ver a postagem do Inter, que bota o logo do Grêmio em vermelho. É bem harmonioso isso, né? A gente está vendo isso, esse tom belicoso que está sendo dado entre Grêmio e Inter nas relações institucionais, mas a gente vê, né? É que assim, ó, e eu tô sendo irônico sim, anotem aí, quando que começa esse tom belicoso? Por exemplo, vocês lembram das eleições do Inter? As duas? A do Aquino e também a do Melo, contra o atual presidente do Inter. Vocês lembram? Vocês lembram de todos os métodos? Pois hoje esses métodos todos estão direcionados para outro foco. E esse alimento, é só olhar.
Não precisa muito, gente. Se esforcem um pouco. Se esforcem um pouco. Não é muito difícil. Porque esse tom belicoso é uma prática. Ele não é uma questão momentânea. Ele é uma prática. Ele é uma estrutura prática, bem montada em cima de um algoritmo bem próprio. Bem próprio. Basta olhar. Hoje o inimigo é o Grêmio, é o CCD, é o Bagé, é o Diori, sei eu quem é que fala o que eles não querem ouvir. A RBS, hoje é esse. Mas já foi o Aquino, já foi o Melo, já foi o Fernando Carvalho. Sempre o mesmo reduto. Sempre em cima da mesma lógica. Isso não é torcer. Isso não é torcer. Torcer é outra coisa. Agora, quando tu ataca um colorado numa eleição, usando os mesmos espaços, as mesmas lógicas, a mesma ofensa, tudo igual, nem criativos são. Não é difícil, né, gente? Não é difícil. Só olhar. Porque o presidente do Inter ontem disse que fez a seguinte frase: existe uma equipe que está na final do Campeonato Gaúcho graças à arbitragem, se referindo ao lance do último momento. Essas mesmas lógicas que hoje dizem que o Grêmio foi beneficiado pela arbitragem, um lance muito duvidoso, tá? Muito duvidoso, sim. Um lance, sim, muito duvidoso, que poderia, sem dúvida, ter anulado em cima de interpretação. Não vejo nenhum problema nisso, e não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. Só que eu não lembro desses mesmos lógicos terem falado uma palavra em cima do pênalti que definiu o aperto do jogo em Caxias. Porque se eu fui chorão para eles, por que agora eu não posso chamar de chorão? Sabe por que eu não chamo de chorão? Porque eu tenho vergonha na cara. É por isso. Eu tenho total tranquilidade para dizer que aquele lance é muito duvidoso. Assim como eu acho que o Daronco tinha que ter dado o amarelo para o Abner a 5 minutos, que determinaria a expulsão dele ainda no primeiro tempo. Para mim, errou. Avança a bola, o Cristaldo toma, ele dá por cima da bola. Não quero expulsão, não. Amarelo. Assim como ele deu 2 amarelos pro Gemerson, que eu não gostei. Objeto de interpretação. Diferente daquele pênalti, que nenhum deles falou. Nem o senhor Alessandro Barcelos, nem qualquer um. E muito menos esse grupo orquestrado que hoje procura algumas que trabalham, inclusive trabalham bem, preciso dizer, trabalham muito bem do ponto de vista orquestrado. É tudo igual. Tudo igual. Peguem os críticos do Melo e voltamos a falar. Não é difícil. César, Cidade Dias falando de Grêmio. Lembrando, tem live, hein? Tem live hoje, às 8 da noite, aqui no canal. A gente vai estar aqui para conversar. E aí, cara a cara, trocando mensagem e conversando com vocês. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.